Salve! Cultura racional. Livros Universo em Desencanto. Tudo para o bem de todos é bom, é lindo, é sublime, porque todos precisam do bem. Todos necessitam o que é de bom para si mesmo. E o que é de bom para si mesmo? O desenvolvimento do raciocínio. Está nele a união de toda a humanidade universalmente. Onde está o raciocínio, está o amor. Onde está o raciocínio, está a paz. Onde está o raciocínio, está a concórdia entre todos universalmente. Para ver que todos necessitam do bem, do carinho, do amor e da fidelidade sincera. A fidelidade sincera constrói e a infidelidade destrói. E quem é racional tem o seu ponto positivo e firmado na fidelidade sincera, a fidelidade positiva, a fidelidade racional, a fidelidade construtiva, a fidelidade da paz, do amor, da fraternidade e da concórdia entre todos, a fidelidade verdadeira. Hoje, todos que já passaram a se conhecer têm esses dotes, porque passaram a se conhecer. E quem se conhece sabe como deva se conduzir na vida para voltar ao seu verdadeiro mundo de origem. Que a fidelidade verdadeira é racional, e quem é racional não desvirtua do seu ser. É sempre racional, porque já tem o raciocínio bem desenvolvido, e uns com raciocínio quase de todo desenvolvido. E por isso, a fidelidade racional está acima de todos e de tudo, porque é do primeiro mundo. E quem é racional já é um candidato ao primeiro mundo, por já ter o raciocínio bem desenvolvido. E todos que já passaram a se conhecer têm a fidelidade verdadeira em seu ser, porque passou a se conhecer, passou a saber o porquê todos assim são, o porquê esse segundo mundo assim é, o porquê esse segundo mundo existe e quem foram os causadores de sua existência. Quem foram os causadores dessa segunda vida, provisória e passageira, que depende de grandes esforços e sacrifícios para poder viver. Hoje, todos que passaram a se conhecer têm o seu leme real nas mãos para saber como se conduzir na vida como um racional. E todos que já passaram a se conhecer sabem como devam de viver, porque sabem porque estão vivendo nesse segundo mundo. Sabem de onde vieram e para onde vão, e para onde iam se não tivessem esse conhecimento em mãos. Hoje, os que passaram a se conhecer sabem quem são, sabem de onde são, sabem de onde vieram e sabem para onde vão, e sabem para onde iam se continuassem ligados nessas duas energias do chão. Para ver
que todos que já passaram a se conhecer são gloriosos, porque sabem de onde são e sabem para onde vão, e sabem de onde vieram parar aí onde estão, e os causadores quem são, desse segundo mundo e de todos que aí estão. E hoje, no passarem a se conhecer, sabem como devam de viver, como devam se conduzir para voltar para o seu verdadeiro estado natural de ser, que é de racional, puro, limpo e perfeito, com seu progresso de pureza, no seu verdadeiro estado natural de ser. E por isso, todos que passaram a se conhecer têm consigo mesmo um objetivo só: raciocinar sempre e pensar nunca, por saber quem é o pensamento e quem é o raciocínio, de onde é o raciocínio e de onde é o pensamento. Raciocinando, sabe que está andando a passos largos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Para ver que depois que todos passam a se conhecer, ficam diferentes para melhor sempre, pelo desenvolvimento do raciocínio. Porque no raciocínio está a união de todos universalmente. No raciocínio encontram com o verdadeiro amor, a verdadeira paz e a verdadeira fraternidade e a verdadeira concórdia entre todos, racionalmente, pelo desenvolvimento do raciocínio. No raciocínio está a união de todos universalmente, e no pensamento a desunião de todos. Porque o pensamento divide, e tudo que divide, há desunião, há desarmonia, há discórdia, há os conflitos, os atritos e o brigueiro infernal entre todos. Hoje, todos que passaram a se conhecer vivem e agem como verdadeiros racionais, porque o raciocínio vai purificando o sentimento, e com o desenvolvimento da purificação do sentimento, nasce espontaneamente e naturalmente a união de todos universalmente, porque o raciocínio purifica o sentimento e todos passarão a agir de acordo com o seu sentimento desenvolvido pelo raciocínio. E o sentimento desenvolvido há o amor ao próximo como a si mesmo. E assim, todos vão se unindo naturalmente com equilíbrio e um sentimento como nunca existiu. E a pessoa se sente enobrecida por ter o sentimento purificado pelo desenvolvimento do raciocínio. E nessa purificação está o esplendor do raciocínio, do amor ao próximo como a si mesmo, de fazer o bem, não olhar a quem, para ver o ponto que vamos chegar com o desenvolvimento do raciocínio. Tudo vai se desenvolvendo para melhor naturalmente, por a energia racional
estar ligada à natureza. Tudo realça, tudo cresce, tudo refloresce, tudo progride, até o desenvolvimento total do raciocínio e do sentimento. Com o raciocínio desenvolvido, a pessoa se torna uma potência inabalável, por estar ligado à energia mais poderosa do mundo, a energia racional. A pessoa se sente como uma potência inabalável, como um rochedo inabalável. E hoje, todos que passaram a se conhecer estão tratando de ficar assim. E com o desenvolvimento do raciocínio e do sentimento, todos ficarão como uma potência inabalável, por estar ligado à energia do primeiro mundo, à energia racional, por estar ligado à energia pura, limpa e perfeita, à energia racional. Todos alcançarão esse estágio porque são favorecidos pela evolução natural da natureza, por todos serem de uma origem só, por todos serem de origem racional. E é por isso que todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver a máquina de seu raciocínio o mais depressa possível. Esse é o ponto de vista de todos os estudantes da cultura do desenvolvimento do raciocínio. Ser racional e não ser mais animal racional, porque sabe que enquanto pensar, ainda está ligado às duas energias do chão, e que ninguém que já passou a se conhecer não quer mais pertencer a esse curso primário da mecânica material. Todos que já passaram a se conhecer só querem saber do curso superior da mecânica racional. Que o que interessa a todos é o desenvolvimento do raciocínio, porque da vida do pensamento todos já estão cheios e fardos de serem lapidados por essas duas máquinas de lapidação, que são essas duas energias elétrica e magnética. E os que não querem ser mais lapidados por essas duas energias do chão estão tratando de desenvolver o raciocínio o mais depressa possível, porque sabe que o raciocínio tudo é e o pensamento nada é. Sabem que o raciocínio é do primeiro mundo e o pensamento é do chão desse segundo mundo. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque raciocinar é viver e pensar é sofrer. E hoje, o ponto de vista principal de todos é raciocinar, porque raciocinando está ligado à natureza, e estando ligado na natureza, é favorecido em tudo por ela, porque somente ela é que tem tudo de sobra para dar a todos. Estando ligado à natureza, estão ligados ao primeiro mundo.
E quem está ligado a essas duas partes principais da vida eterna tem com quem contar e onde se agarrar, ao passo que isso não se dá com todos que vivem pensando. Por isso, estão aí os pensadores sem terem com quem contar nem onde se agarrar. E por isso, a vida de todos virou um rosário de sofrimentos. E por isso, sofrem os grandes, sofrem os pequenos, sofre quem tem e quem não tem, porque todos são sofredores por estarem sendo lapidados por essas duas máquinas de lapidação. Hoje, os que passaram a se conhecer se sentem ricamente fortalecidos pelo que conhecem e se tornaram verdadeiros rochedos inabaláveis, por já terem o raciocínio bem desenvolvido. E esses imperam com a fidelidade racional, porque racional não desvirtua do seu estado natural de ser. O verdadeiro estado natural de ser é racional. E hoje, como estão vendo, o mundo caminha para a racionalização dos povos, que é conhecer o mundo de sua raça, através da cultura do desenvolvimento do raciocínio e saber como voltar para ele. O mundo caminha a passos largos, como estão vendo e sentindo o desenrolar da humanidade, como sentem que a humanidade tem sede do saber verdadeiro. A humanidade está morrendo de sede pelo saber verdadeiro, que está na cultura do desenvolvimento do raciocínio de todos. Todos sentem que a fome de sabedoria é muito grande e por isso as pesquisas não cessam noite e dia, dia e noite. As pesquisas funcionam por quê? Porque todos estão à procura do saber verdadeiro. E aí está ele em suas mãos, o desenvolvimento do raciocínio. Hoje e já de muito, a sede é de saber, porque é do saber que todos precisam, que todos necessitam. Hoje, todos que passaram a se conhecer dizem: é verdade, a sede do verdadeiro saber é muito grande. E mais um pouquinho, toda a humanidade estará contemplada por evolução natural da natureza e por a fase do verdadeiro triunfo da humanidade ser racional. Porque todos querem sair desse curso primário da mecânica material. Todos estão à procura do certo para viver certo e acabarem todos certos no seu verdadeiro mundo de origem, porque todos desconhecem sua verdadeira origem. Ninguém nunca soube quem fez todos assim. Ninguém nunca soube o porquê esse segundo mundo existe, de tanto sofrimento, de tanta choradeira, em que todos são mortais sem saber porquê. Ninguém nunca soube de onde todos vieram e para onde todos vão.
Sempre todos viveram desconhecidos de si mesmo e por isso mantendo os mistérios de si mesmo e do mundo, mantendo os enigmas, mantendo os fenômenos, todos insatisfeitos, com ânsia de saber, por viver sem se conhecer. Assim que o mundo tiver todo este conhecimento, todos chorarão, sim, de alegria. Chorarão de conhecer a verdadeira felicidade. Chorarão de conhecer o seu verdadeiro mundo, um mundo racional. E a felicidade eterna brilhará entre todos. E esta é a evolução natural da natureza, que tinha que chegar o dia de todos passarem a se conhecer. Hoje, os que passaram a se conhecer querem que todos passem a se conhecer, para conhecer a felicidade eterna, a felicidade verdadeira. E por isso, a grande sede de saber da humanidade é muito grande, porque todos vivem desconhecidos de si mesmo, todos vivem sem se conhecer. Ninguém sabe porque todos assim são. Ninguém sabe o porquê que o segundo mundo assim é. Ninguém sabe por que vive nesse segundo mundo como sofredor imortal. Ninguém sabe o porquê todos assim são. Ninguém sabe de onde são. Ninguém sabe de onde vieram e para onde vão. Para ver que a sede de saber da humanidade é grande demais. Ninguém sabe o porquê da mecânica material. Tudo é mistério. Ninguém sabe o porquê da mecânica celeste. Tudo é mistério. Ninguém sabe o porquê da mecânica racional. Tudo é mistério. Tudo é enigma, tudo é fenômeno. E diante disso, a fome e a sede de saber é demais, porque o povo está muito evoluído, mas ninguém sabe porque pensa, nem imagina, por viver sem se conhecer. Depois que todos passarem a se conhecer, saber quem são, saber de onde são, saber de onde vieram e para onde vão, todos estão completos da sabedoria verdadeira, que está no desenvolvimento da desmaterialização da energia racional, que se extinguiu em cima do início da água e da terra e se materializou. Agora, com a sua desmaterialização, depois dessa energia desmaterializada, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o mundo racional naturalmente, por evolução natural da natureza, porque todos são habitantes do mundo racional materializados em forma de máquina do raciocínio. E essa é a causa da existência da máquina do raciocínio. Agora, com a desmaterialização dessa energia, o habitante do mundo racional, depois de desmaterializado,
toma forma corpórea do seu verdadeiro natural e retira-se desse segundo mundo para o primeiro mundo, o mundo racional. E terminando nesse segundo mundo, a classe de animal racional, a classe de aparelho racional e a classe de racional. Porque o racional já está vivendo no seu verdadeiro estado natural, que é o verdadeiro dono da vida, o causador desta vida e deste segundo mundo. No se desmaterializar, o habitante do mundo racional toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e se retira desse segundo mundo para o primeiro mundo, o mundo racional. O dono da vida, que é racional, passa a não existir mais nesse segundo mundo, porque já foi desmaterializado e já se retirou desse segundo mundo para o primeiro mundo, e lá passando a viver como puro, limpo e perfeito com seu progresso de pureza. Não existindo mais nesse segundo mundo nem animal racional, nem aparelho racional, nem a classe de racional, porque o racional que habitava nesse segundo mundo já daqui se retirou para o primeiro mundo. E deixando de existir aqui, no segundo mundo, essas três classes de animal racional, de aparelho racional e de racional, porque o racional se retirou desse segundo mundo para o mundo racional, para ver que toda essa evolução da natureza é feita muito naturalmente pela energia redentora, que é a energia racional. Para ver que para a natureza e para a evolução da natureza não há impossíveis, porque todos tinham que se conhecer um dia, e o dia chegou. A fase racional, a fase do desenvolvimento, da desmaterialização da energia racional. Hoje, todos que passaram a se conhecer estão com a sua verdadeira felicidade completa, a felicidade eterna, voltarem a ser o que eram. O que eram? Eternos, habitantes do primeiro mundo, puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza. Está aí a realidade positiva por ser racional. O que é racional é real. O que é racional é o verdadeiro natural. O que é animal racional, completamente fora do seu verdadeiro estado natural. Estavam fora do seu verdadeiro estado natural e agora todos de volta para o seu verdadeiro natural, que a verdade verdadeira um dia todos tinham que conhecer. Por que tinham que conhecer? Porque este segundo mundo é consequência do primeiro mundo, para ver que este segundo mundo tem dono. E quem é o dono? O racional superior, um raciocínio superior a todos os raciocínios, a todos que são de origem racional.
E tinha que chegar o dia do verdadeiro dono tomar essas providências, de todos tomarem conhecimento de tudo que se deu e de tudo que se passou. Todos tinham que tomar conhecimento da sua verdadeira origem, como agora estão tomando e passando todos a se conhecer. Que viver como estavam vivendo é que não podiam continuar, todos vivendo sem se conhecer, todos vivendo sem saber o porquê da vida, todos vivendo sem saber o porquê desse segundo mundo, todos vivendo sem saber quem foram os causadores da existência desse segundo mundo e dessa segunda vida, e dessas 7 partes do porquê todos assim são, e do porquê da mecânica material e da mecânica celeste e da mecânica racional. Como assim? A vida, por viverem sem se conhecerem, sempre foi misteriosa, sempre foi enigmática e fenomenal. Todos vivendo sem saber o porquê da vida. Que tristeza viver assim! Viver, ter vida e não saber o porquê da vida. Que tristeza ser assim! Hoje, aí estão desvendados todos os mistérios, todos os enigmas, todos os fenômenos, todos os finitos e transfinitos, porque está aí toda a relação e revelação de todas essas 3 mecânicas e o porquê delas, e antes delas existirem, e a causa e a origem e a base da origem da existência delas. Hoje terminou os mistérios, os enigmas, os fenômenos, os finitos e os transfinitos. Hoje a vida é rica e florida, porque a fase natural da natureza é racional, onde aí está a solução definida e definitiva do animal racional, do aparelho racional e da classe racional. Hoje está aí o grande saber que todos há muito procuravam e desejavam e precisavam saber, porque viver sem se conhecer é viver erradamente a vida inteira, sem saber porquê. Viver sem se conhecer é um triste modo de viver, por não saber o porquê que assim é, por não saber o porquê todos assim são, por não saber quem são, por não saber de onde são, nem de onde vieram, nem para onde vão. Para ver que o viver sem se conhecer é tristemente viver. E hoje, todos fortalecidos pelo verdadeiro conhecimento do seu ser, todos fortalecidos por terem todos os mistérios solucionados, e por isso todos tinham ânsia de saber. A fome de sabedoria sempre foi muito grande. Ninguém nunca chegou a essas alturas de conhecer a cultura mais elevada que existe, a cultura da mecânica racional, a cultura do primeiro mundo, a cultura racional. Salve!